Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa jornada pela filosofia moderna. Vamos entrar na filosofia moderna. Hoje exploraremos a grande ruptura, que o universo conhecido desmoronou. Em seu lugar surgiram novas formas de entender o cosmos, o conhecimento e a moralidade, né? E nós estamos trabalhando aí com moral e ética. Importante essa aula. Veremos como a transição de um mundo fechado e hierárquico para um universo aberto e infinito não apenas transformou a ciência, mas também forçou a humanidade a repensar sua própria natureza e propósito. Quando o cosmos se abriu, o homem se tornou o centro de suas próprias dúvidas, e é nesse espaço de interesse que nasceram algumas das mais importantes contribuições filosóficas da história. Portanto, nós vamos falar aqui de Descartes, nós vamos falar de Spinoza e nós vamos falar de Leibniz. Muito bem, então eu quero que vocês, assim, imaginem-se vivendo no século 17, 16 para 17. Como você veria esse mundo? Olhem para as figurinhas que vocês estão vendo aí no slides. De repente, né, um cosmos organizado, harmonioso, hierarquizado, fechado e com a Terra no centro do universo, se transforma em um mundo caótico, infinito e desprovido de sentido, em um tipo de harmonia. Cada ser e cada fenômeno tinha seu lugar certinho, seu lugar, encaixadinho, como se fosse uma máquina. Então, se uma peça sai fora, né, o cosmos se desmorona. Então você tem aí, você está nesse mundo, né? Nesse mundo todo hierarquizadinho, todo fechadinho, com a Terra no centro do universo. E de repente tudo isso se transforma num mundo caótico, infinito e desprovido de sentido. Aí, como é que faz? E cada fenômeno tinha seu lugar determinado numa grande cadeia de seres. E que ia do ser mais baixo ao mais alto, culminando em Deus. Lembre-se de Aristóteles. Mas a partir do século XVI, esse universo começa a desmoronar, como a gente já comentou com vocês, né? Novas descobertas científicas revelaram um cosmos muito diferente. Então é um cosmos vasto, infinito, aparentemente caótico e desprovido de sentido evidente. Em vez de valores e propósitos, o universo parecia ser regido por leis impessoais e matemáticas. Eu poderia falar por horas sobre isso, né? Como se esses autores tiveram influência sobre essa ruptura, mas na prática, como podemos ver na imagem, o modelo geocêntrico de Ptolomeu, com a Terra no centro e esferas concêntricas ao redor, foi substituído pelo modelo heliocêntrico de Copérnico, que colocava o Sol como centro e a Terra como apenas mais um planeta. Essa mudança não foi apenas astronômica, muito longe disso, tá? Em vez disso, foi uma revolução cosmológica que abalou os fundamentos da visão ocidental. Muito bem, vamos em frente então. Mas quem foram os engenheiros desse colapso cosmológico? Então eu estou aí, como vocês estão vendo aí no slide, eu cito Copérnico, eu cito Galileu e cito Newton. O que esses caras fizeram? Esses caras importantes, né? Nicolau Copérnico, em 1543, publicou sua obra De Revolutionibus Orbium Celestium, propondo ousadamente, hein, gente? Ó, o cara era bom. E se o Sol fosse o centro? Essa era a pergunta. Sua teoria heliocêntrica desafiava séculos de tradição aristotélica e teológica. Galileu Galilei, em 1632, forneceu as provas matemáticas e observacionais que sustentavam o heliocentrismo. Com seu telescópio, ele observou as fases de Vênus, as luas de Júpiter e as imperfeições na superfície lunar, evidências que contradiziam completamente e diretamente a cosmologia bíblica. Sua famosa frase resume sua posição, ou seja, o universo não é o que a Bíblia dizia. Vocês imaginam a dor de cabeça que Galileu Galilei teve depois dessa frase, né? E isso já é história. É muito interessante a história de Galileu.
Leiam que é bem bacana, tá? Finalmente, Isaac Newton, em 1687, com sua obra Princípio Matemática, estabeleceu as leis universais da física e da gravitação. Ele mostrou que o universo funciona como um mecanismo de relógio preciso, operando segundo leis matemáticas sem necessidade de intervenção divina constante. A consequência mais profunda dessas descobertas foi o questionamento da autoridade, tanto a autoridade religiosa quanto a autoridade tradicional. Se o mundo físico não era como as autoridades diziam, o que mais poderia ser questionado? Essa é uma questão bem legal, né? Essa dúvida se espalhou, né, da astronomia para a teologia, da física para a metafísica, inaugurando uma nova era de questionamentos radicais. Muito bem. E aí, né? Como eu estou explicando para vocês, eu estou começando com os pensadores, né, do início da filosofia moderna. Então eu vou começar com 3 pensadores, né, que foram responsáveis, né, no meio desse todo esse caos cosmológico e epistemológico. Eles foram responsáveis por construir um novo alicerce para o conhecimento e a moral. Eles são os disruptores filosóficos da era moderna. Então vamos começar aqui com René Descartes. Eu vou falar mais sobre eles, né, mais profundamente nos próximos slides. Mas, como resumir, ele viveu entre 1596 e 1650 e foi conhecido como o pai da dúvida. Propôs um método radical para encontrar certezas em um mundo de incertezas. Sua abordagem sistemática da dúvida se tornaria um marco na história da filosofia. Depois, vamos falar sobre Baruch Spinoza, que viveu entre 1632 e 1600. Pessoalmente, eu sou um grande fã de Spinoza, né? Sensacional o que ele escreve. Então, ele era apelidado de o Deus de todos. Desenvolveu uma das visões mais radicais da história da filosofia. Visões que iam muito além do que já se conhecia sobre, ou já se falava sobre Deus e a natureza, identificando-os como uma única substância. Sua filosofia panteísta desafiou tanto o pensamento religioso tradicional, né, quanto as concepções metafísicas de seus contemporâneos. Para terminar esse slide aqui, eu falaria sobre Gottfried Leibniz. Tá? Ele era conhecido como o otimista racional. Foi um polímata que contribuiu para a matemática, a lógica e a filosofia. Ele tentou reconciliar a nova ciência com a existência de Deus através de sua teoria das mônadas e sua visão otimista do universo. Como podemos ver, né, nos slides aí dos slides, esses pensadores representam diferentes abordagens para os mesmos problemas fundamentais levantados pela revolução científica. Vamos lá. Como podemos conhecer o mundo? Qual é a natureza da realidade? E como devemos viver nesse novo universo? E são esses mesmos pensadores que serão o foco dessa aula. Muito bem. E aí, nós caminhamos, agora vamos falar especificamente sobre cada um. Okay? Descartes foi o criador do cogito ergo sum, traduzido por português, penso logo existo. Após as descobertas de Copérnico e Galileu e o desmonte do cosmos como algo finito e organizado, né? Então esse cosmos bonitinho foi desmontado, né? As pessoas passaram a ter muitas dúvidas sobre tudo do que era dito e que se supunha ser uma moral divina. Portanto, a religião se coloca na berlinda nessa época. Um princípio novo estava em desenvolvimento, o homem ou o sujeito. Seus livros, Discurso do Método e Meditações Metafísicas, né, nesses livros, Descartes coloca por princípio tudo era dúvida, né, tudo era questionável a priori. Todas as ideias e todos os ideais, tudo em que acreditou. Muito bem. Ele criou a figura do gênio maligno, que se divertia em enganá-lo, não sabendo se estava na realidade ou sonhando.
uma atitude cética, com certeza, né? Por ser um racionalista radical, ele acreditava que a lógica era o princípio fundamental que regia as coisas. A única certeza, né, que Descartes tinha é que ele pensava, mas tinha dúvidas, né? Portanto, aquilo que o sujeito está absolutamente seguro é somente o que ele pensa. Ou, pelo menos é o que Descartes achava, ok? Portanto, a consciência subjetiva, a certeza, vai se tornar o novo critério da verdade. A tábula rasa, no caso, a rejeição absoluta de todos os preconceitos e crenças herdadas das tradições e do passado. Dessa forma, Descartes inventa a noção moderna de revolução. Como diria Tocqueville, né, séculos depois, em 1789, os jacobinos da Revolução Francesa não são mais que os cartesianos que saíram da escola e desceram a rua. Então, tábula rasa. Terceiro, é preciso rejeitar todos os argumentos da autoridade. Prestem atenção, né? Aqui eu não estou dizendo que absolutamente tudo que venha da autoridade. Né? Não vamos confundir isso com algumas coisas que estão acontecendo nessa modernidade, né, em termos políticos, que é um tema de outra aula mais para frente. Mas para aquela época, naquele contexto, Descartes achava que as verdades impostas como verdades absolutas por instituições de poder, ou atualmente também por influenciadores de mídias. Ou seja, toda decisão deve partir de evidências, deve partir de argumentos lógicos. Né? É isso que ele pensava. Né? Não simplesmente por rei ou pela cabeça de quem o comanda, né? Ou nos dias de hoje, por alguém que tem uma influência sobre milhões de pessoas como influenciadores, ou políticos que acreditam que qualquer coisa que diga possa ser encarado como verdade. Não é isso que Descartes pensava. Tá? Por que ele não pensava desse jeito? Porque ele clamava exatamente pelo espírito crítico. Inacreditável que 400 anos depois, boa parte da população tenha que estão entre as autoridades, os políticos, influenciadores, né? Boa parte dessas pessoas tenha perdido completamente a capacidade de pensar. Afinal, essa é a pergunta. Nós evoluímos ou não? O que vocês acham? Muito bem. E aí, Descartes afirmava que experiência e racionalidade poderiam ser a base do conhecimento, o que vinha na contramão da autoridade e tradição que imperava até então. Acreditava que com um pouco de reflexão, clareza e argumentação sólida, o ser humano poderia alcançar o conhecimento. Além disso, argumentava que a maior parte dos problemas do ser humano estão vinculados à irracionalidade. Assim, para que vocês fixem na memória as 3 contribuições filosóficas mais importantes de Descartes, nós trazemos para vocês. Primeiro, a nova verdade. Para Descartes, a verdade não é mais dada por Deus ou por autoridades externas, mas pela consciência subjetiva. O critério de verdade não se torna aquilo que resiste à dúvida sistemática. Essa mudança transferiu o poder de determinar o que é verdade das instituições para o indivíduo ou para coletividades pensantes. Segundo, a tábula rasa. Descartes propôs uma rejeição total de preconceitos e tradições, tratando a mente como uma folha em branco, a tábula rasa, né? Sobre a qual o conhecimento poderia ser constituído a partir de princípios certos. Essa abordagem inventou a ideia moderna de revolução, mas não como uma mudança gradual, vamos parar para pensar aí, tá? Mas como uma ruptura completa com o passado. Tá bom? Terceiro, o espírito crítico. Descartes defendeu que devemos rejeitar todos os argumentos de autoridade e confiar apenas na razão como guia. Esse princípio se tornou fundamental para o método científico e para a democracia moderna. Essas revoluções cartesianas continuam relevantes até hoje. Em nossa era de desinformação e influenciadores políticos, o espírito crítico cartesiano nos lembra da importância de questionar a autoridade e verificar informações por nós mesmos. Em vez de aceitá-las passivamente,
né? Nós devemos ter uma capacidade crítica, tentar buscar os argumentos, tentar buscar evidências que nos ajudem a tomar decisão. Na realidade, isso não é falar nada demais, gente, né? O problema é que muita gente esqueceu disso e, logicamente, né, utilizou, né, de manobras, de instrumentos para dissuadir as pessoas da verdade. Então, a mentira organizada é um poderoso instrumento de manipulação de massas, tá? Porque você acaba criando uma nova realidade. As pessoas caminham por essa realidade, né, paralela. Essa realidade paralela. Muito bem. E agora nós entramos num sujeito que eu, pessoalmente, gosto muito, que é Baruch Spinoza, tá? Se vocês ainda não leram nada sobre Spinoza, façam um favor a vocês mesmos e leiam. Vou fazer alguns comentários sobre as principais obras de Spinoza. No caso, a obra chamada Ética, publicada em 1677, que é a mais importante, né? E o Tratado Teológico Político, foi publicado no ano próximo ali. Sua concepção de Deus como natureza, onde Deus seria idêntico ao universo, não uma unidade transcendente e separada do mundo, logicamente trouxe muitos problemas a Spinoza, pois rompia com uma visão teísta e promovia Deus como uma substância una, que se manifestava em tudo. Spinoza era determinista, onde para ele tudo no universo ocorria uma cadeia causal infinita, e cabe a nós termos a liberdade para alcançar o conhecimento. Sua natureza era baseada na busca por um bem supremo, que é a compreensão do Deus natureza, levando a uma vida mais virtuosa e racional. Alguém já ouviu falar do Deus de Spinoza? Recapitulando para fixar na memória, Spinoza apresentou uma defesa à expressão de... defesa à liberdade de expressão e também de pensamento, absolutamente revolucionária para a época. Propôs uma das visões mais radicais de Deus e da realidade. Sua revolução filosófica pode ser resumida na frase Deus sive natura. Deus é a natureza. Para Spinoza, Deus não era um transcendente, fora do mundo, não era um ser transcendente, né? Portanto, um Deus fora desse planeta, desse universo, mas o próprio universo. Ele é o próprio universo. Portanto, essa é uma visão o quê? Panteísta, que tem profundas consequências. Essa visão panteísta. Primeiro, no panteísmo, tudo que existe é uma manifestação de Deus natureza. Não há, em absoluto, separação entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o material. Tudo é divino, porque tudo é parte da única substância que é Deus, natureza. Segundo, o determinismo, no qual tudo ocorre numa cadeia causal infinita. Não há acasos nem milagres. Cada evento segue necessariamente, né, e necessita de causas anteriores, que por sua vez seguem de outras causas, numa rede infinita. Terceiro, uma nova concepção de liberdade, onde não está em escolher livremente entre alternativas. Então não está nessa história de você escolher livremente, mas compreender as causas e necessidades que nos movem. Quando entendemos por que agimos e como agimos, nos tornamos livres da ignorância e da paixão. Finalmente, uma nova ética. A virtude está em entender o mundo, Deus e a natureza, para viver de forma racional e virtuosa. A felicidade não vem da satisfação de desejos, mas do conhecimento racional da realidade. Como podemos ver no slide, essa visão contrasta radicalmente com o teísmo tradicional, que coloca Deus acima do mundo como criador transcendente. Muito bem, então vamos lá sobre o legado de Spinoza. Okay? O legado de Spinoza vai além da metafísica e tem implicações políticas profundas. Ele simplesmente ele agitou bastante o ambiente naquela época. Vamos lembrar que
Spinoza nasceu em Portugal, mas se mudou para Amsterdã. Na época, né, no século XVI para XVII, no século XVII principalmente, no caso, onde ele viveu, Amsterdã era um centro bastante agitado de cultura, de economia, assim por diante, tá? Portanto, Spinoza estava no centro das atenções, tá? E suas ideias foram politicamente revolucionárias para sua época e continuam relevantes até hoje. Spinoza foi um defensor radical da liberdade de expressão e pensamento. Em seu tratado teológico-político, ele argumenta que o Estado não deve interferir na filosofia e na religião, coisa doida para a época, pois a liberdade de pensamento é essencial tanto para a paz social quanto para o progresso intelectual. Sua filosofia também forneceu uma base para a separação entre Estado e Igreja. Ao identificar Deus com a natureza, Spinoza minou a autoridade das instituições religiosas tradicionais e abriu caminho para um Estado secular baseado na razão e no bem-estar dos cidadãos. Portanto, não em dogmas religiosos. Não se baseou nisso. Essas ideias eram extremamente controversas nesse século XVII, pois não, é uma coisa muito doida para a época. Spinoza foi excomungado, veja bem, da comunidade judaica e suas obras foram colocadas no Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica. Portanto, eu pergunto para vocês, quanto na obra de Spinoza ainda é relevante para a ética e a política contemporânea? Barbaridade. Mais atual do que nunca, na minha opinião. Sua defesa da liberdade de expressão em debates sobre censura nas redes sociais, deveria, né? Porque ele não estava dizendo que podia falar qualquer coisa. Tem que falar com um espírito crítico, exatamente como Descartes também falava. Você tem que ter essa capacidade de identificar as coisas, com argumentos e evidências. Sua visão panteísta oferece uma alternativa espiritual em um mundo secular. Na verdade, hoje é uma alternativa, né? Com algumas correntes, né? Trabalhando com o panteísmo. Sua ética racional pode nos ajudar a enfrentar desafios ambientais e sociais mais do que nunca. Certo? Atualmente, quanto da obra dele pode ser incorporada contemporaneamente na ética e na filosofia política? Leiam um pouco mais sobre Spinoza, vocês vão ver o quanto que esse cara pode agregar a esses dois ramos da filosofia. Spinoza é um filósofo do século XVII, é um dos mais fascinantes e ousados pensadores da história da filosofia, né? Ele nasce na comunidade judaica portuguesa de Amsterdã, o que é muito interessante porque é muito diferente da tradição majoritária. E ele é responsável por um conjunto de ideias que são as mais radicais e heterodoxas do período e até hoje, na verdade, fonte fundamental da reflexão sobre a modernidade. Entre as obras dele, começando pela Ética demonstrada à maneira dos geômetras, é uma obra que tem um conjunto de ideias muito importantes. Eu vou só mencionar algumas, né, para dar uma ideia da radicalidade que suscitou uma resposta muito controversa e polêmica. Spinoza foi excomungado, foi, enfim, acusado de herético. Por um lado, ele identifica Deus e a natureza, esse é o ponto de partida da reflexão dessa obra, né? Ele nega a ideia, portanto, de um Deus criador, pessoal, transcendente, juiz, legislador moral. Ele nega a ideia de livre-arbítrio. Ele considera que tudo é absolutamente determinado e que o ser humano é uma parte integrante da natureza, submetido às leis da natureza como qualquer outro ser. O Tratado Teológico-Político, também uma obra extremamente importante, uma verdadeira bomba atômica no período, é em defesa da liberdade de pensamento e expressão. Porque naquele momento, naquele período da vida da Holanda, que é o país mais aberto e tolerante, né, do século XVII, há um movimento de recrudescimento, digamos assim, de uma ala muito radical do calvinismo. Spinoza, então, vai defender a liberdade de pensamento e expressão. E nessa obra, ele defende, nós estamos ali no início da modernidade, né, a separação radical de igreja e Estado, uma separação radical de teologia e filosofia, fé e razão, mostrando que são campos totalmente heterogêneos, com objetivos completamente diferentes. E um ponto central na argumentação de Spinoza é mostrar que a liberdade de pensamento e expressão não é apenas compatível com a paz social e a prática da piedade, quer dizer, da verdadeira religiosidade, mas é condição disso.
portanto uma obra extremamente atual, né, diante do que a gente está vendo no Brasil e no mundo. Diretamente do Teatro Itália Bandeirantes, hoje vamos acompanhar o espetáculo O Deus de Spinoza. Com alto teor histórico e filosófico, a peça retrata parte da vida e obra de Spinoza, considerado um dos grandes filósofos mundiais. Vamos conferir. Quem diria que o meu amigo ia incomodar tanta gente com os seus questionamentos e com as suas ideias e pensamentos, e que tentaram impedi-lo. Baruch de Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã, na Holanda. Filho de uma família judaica sefardita portuguesa que fugia da Inquisição naquele país. Eu não posso mais ficar aqui em Amsterdã. No espetáculo, o autor Regis de Oliveira busca caracterizar o filósofo em seu tempo histórico e imaginar os confrontos vivenciados por Spinoza no século XVII. É a chave indispensável para a compreensão de nossa tradição. Não existe alma como entidade sobrenatural, não existe. Existe mente e corpo. O desejo do corpo e a vontade, a decisão da mente são uma coisa só. E durante esse período ele desenvolveu uma filosofia muito inovadora para a época. Assim. Então ele se contrapôs de maneira muito radical ao judaísmo, né? Deus é a substância, Deus é a própria natureza. É assim que eu compreendo, é uma questão de interpretação. E ele, então, é um cara muito inquieto e que não se conformava com as coisas já prontas, né, já ditas, o que ele dizia serem dogmas. E era um cara que tinha muito interesse em tentar entender o mundo. E nessa busca de entendimento, de aceitação e de compreensão, ele questionava tudo que já está determinado. E aí foi onde ele teve um embate muito grande com a religião. Baruch de Spinoza, o senhor está ciente de que a partir deste momento o senhor não existe mais para a comunidade judaica de Amsterdã, nem para a comunidade judaica em qualquer outra parte do mundo. Então a peça ela trata desse momento em que ele é expulso da comunidade judaica por ser contra, né, os ensinamentos da tradição judaica. E isolado, ele começa a escrever vários livros que são publicados após a sua morte. Então é um texto bastante interessante, não é uma coisa filosófica assim. Ele traz bastante essa contradição que ele viveu ali, então tem muito conflito. Então é um texto muito interessante para as pessoas. A gente está sentindo que tem uma reverberação muito forte. A obra do Spinoza é muito atual, né? O que ele fala sobre o Estado, sobre a interferência da religião no Estado. A gente vive isso no nosso país hoje, né? Então, muita coisa que aconteceu lá no século XVII continua acontecendo hoje. A gente está aqui no ano de 2022 e as questões são as mesmas. Quando ele fala sobre Estado, quando ele fala sobre poder, quando ele fala sobre relações humanas, sobre afeto. Né? Ele definia a questão do afeto, mas não afeto como carinho, sabe? O afeto como coisa que te afeta. Então ele já naquela época já falava, a religião não pode se misturar com o Estado. O Estado tem que cuidar das leis e a religião tem que fazer a sua função. Então acho que isso é muito atual, né? A gente vê hoje em dia, né, como essas coisas estão misturadas. Né? Acho que o público vai se identificar bastante. Nós nascemos todos da mesma substância, é a natureza que determina, é Deus que é concebido por si mesmo e não precisa de mais nada. Retomamos então com Gottfried Leibniz, tá? Que foi um dos maiores filósofos e matemáticos da nossa história. Sua filosofia teve um impacto profundo em várias áreas do pensamento humano, como a lógica, a metafísica, a ética e a teoria do conhecimento. Ele é conhecido por seu conceito de mônadas, que são entidades metafísicas fundamentais que constituem a realidade, além de sua teoria do otimismo, onde argumenta que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Leibniz também foi pioneiro no desenvolvimento do cálculo diferencial e integral, juntamente com Isaac Newton. Sua contribuição para a lógica moderna, ao formular ideias
sobre símbolos lógicos e conceitos, como a verdade necessária e contingente, preparou o terreno para a lógica formal e o desenvolvimento da computação. Leibniz também é famoso por sua teoria do otimismo, já comentei, né? Expressada na ideia de que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Para ele, Deus, sendo perfeito, criou o mundo mais perfeito e harmonioso possível, dadas as limitações lógicas a qual estamos sujeitos, né? Isso não significa que nosso mundo seja perfeito em sentido absoluto, mas que é o melhor entre todos os mundos logicamente possíveis. Isso também dá uma ideia legal, né, da teoria multi-universo, multimundos, né? A imagem representa artisticamente as mônadas como bolhas de espelho, que refletem o universo inteiro de suas perspectivas individuais. Essa visão metafísica representa uma tentativa engenhosa de conciliar a nova ciência mecânica com a existência de Deus e do propósito no universo. Portanto, pessoal, o impacto de Leibniz se estende por múltiplas áreas do conhecimento. Na lógica, suas ideias sobre verdade necessária e contingente pavimentaram o caminho para a lógica formal moderna e indiretamente para a computação. Leibniz antecipou muitos conceitos da lógica simbólica e da teoria da computação, sonhando com uma linguagem universal que permitiria resolver disputas filosóficas através de cálculos. Na metafísica, sua tentativa de conciliar a nova ciência com a existência de Deus representa uma das respostas mais sofisticadas ao desafio levantado pela Revolução Científica. Em vez de ver ciência e religião como opostas, Leibniz as integrou num sistema coerente onde a razão e a fé se complementam. Na ética, sua visão otimista contrasta com o pessimismo que viria depois, especialmente como filósofo como Schopenhauer, que via a vida como essencialmente sofrimento. O otimismo de Leibniz nos convida a ver o mundo não como lugar de dor sem sentido, essa dor sem sentido, né? Mas como um cosmos com propósito e harmonia, mesmo que não compreendamos completamente seus desígnios. Essas contribuições mostram como Leibniz foi muito mais do que um filósofo do melhor dos mundos possíveis, mas também foi, e principalmente, um pensador cujas ideias continuam a influenciar campos tão diversos quanto a matemática, a ciência da computação e a teologia e a ética. Muito bem. E aí, nós estamos entrando aqui mais para o final da aula, nós colocamos para vocês algumas perguntas e alguns pensamentos, tá? Então, por exemplo, tem alguns questionamentos que eu gostaria de fazer para vocês. Como pensar esse mundo novo sem a proteção do cosmos ou um ente divino misericordioso? Imagina essa época como devia ter sido difícil, né? Porque aí você vê aí um muro se desmoronando, né? Tudo que você acreditava passou, né, a ir por água abaixo. E no caso, se não há um cosmos ou um Deus, qual plano moral devemos seguir? Afinal de contas, se não temos Deus, não temos moral, podemos fazer o que quiser, mas não é bem assim. Muito pelo contrário, né? Existem conceitos éticos e morais muito bem determinados, né? E que muitas vezes, ou na maioria das vezes, pode não ter nenhuma lógica com a religião. Essa é a minha opinião. Outros pensadores relacionam diretamente a religião com a moral, né? Na minha opinião, são coisas que têm relações devido a questões sociológicas, mas eles não precisam necessariamente um do outro. Uma outra pergunta: a doutrina da salvação poderia ser preservada mesmo diante de tantos fatos disruptivos? Certo? E olha que interessante. Em 1611, John Donne, ele escreveu todo esse estresse que as pessoas estavam vivendo por um mundo completamente novo, caótico, infinito, uma coisa doida, né? Ele escreveu o seguinte:
Nova filosofia torna tudo incerto. O elemento do fogo está completamente extinto. O Sol se perdeu. E a Terra? E ninguém hoje pode mais nos dizer onde encontrá-la. Tudo está em pedaços, toda a coerência desaparecida. Nenhuma relação justa, nada se ajusta mais. Vejam um comentário de Alexandre Coiré, publicado em 1973, né? Falando dessa época. Tá? Destruição da ideia de cosmos, a destruição do mundo concebida como um todo, acabado e bem ordenado, no qual a estrutura especial encarnava a hierarquia dos valores de perfeição. E da substituição deste por um universo indefinido, e mesmo infinito, não comportando mais nenhuma hierarquia natural, e unido apenas pela identidade das leis que o regem em todas as duas partes, assim como pela de seus componentes últimos, situados todos no mesmo nível ontológico. Bem legal, né, gente? Bem legal. Muito bem. Então vamos aqui para o último slide dessa aula, né? O último slide dessa aula. O humano, com a ajuda da contemplação, ele vai tentar inserir coerência e sentido no caos dos fenômenos naturais e ativamente estabelecer relações entre eles, o qual chamamos método experimental. Certo? Muito bem. Kant afirmava que o problema do método experimental, ou seja, saber como se elaboram as leis que estabelecem associações, ligações coerentes e esclarecedoras entre fenômenos nos quais a ordenação não é mais nada, mas deve ser introduzida por nós de fora, ou seja, a síntese ou o juízo sintético. E, para completar, Newton, no século XVIII, afirmava que o mundo não é mais uma esfera fechada sobre si mesmo, mas uma casa aconchegante, onde seria bom viver desde que tivéssemos encontrado nela nosso justo lugar. Mas é um mundo de forças e de choques, onde os seres não podem mais se situar verdadeiramente, pelo simples e bom motivo que desde então ele é infinito, sem limites no espaço e no tempo. Portanto, esse mundo antigo não pode mais servir de modelo moral. Ok? Complicado, né? Então, para que a gente consiga para que a gente tente resolver esse problema aí desse caos instalado, nós devemos trabalhar, né, com a metodologia científica. É isso basicamente que é preconizado dali para frente. E na próxima aula nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Tentar colocar uma coerência nesse mundo desorganizado. E aqui eu dou um exemplo para vocês, né? Onde Claude Bernard, no século XIX, que foi um fisiologista, né? Se a gente pode classificar dessa forma, né? Porque era mais complicado, os cientistas na época faziam basicamente quase tudo. Bernard estudou a capacidade que o fígado tinha em fabricar açúcar. Então, vou dar um exemplo de metodologia científica, mas isso lá em 1800 e cacetada, tá? Qual seria a origem do açúcar no sangue de coelhos? Veja a inteligência do sujeito. Ele dividiu coelhos em 3 grupos. Alguns comiam alimentos doces, outros não doces, e um terceiro grupo entrou numa dieta. Os resultados mostraram que todos os grupos apresentavam açúcar no sangue. E isso significava que a glicose não vinha dos alimentos, mas era produzida pelos organismos, obviamente. Nesse caso, relacionamos o efeito, açúcar, à causa, o fígado. A isso se sucedeu centenas de pesquisas, além das quais já haviam sido realizadas especialmente no século XVII. Que em muito trouxeram progresso à humanidade. Outro exemplo, né? A gente está falando de metodologia científica, a gente pode dizer também, né, da mudança de forma de pensar, onde o ser humano passa a ser o centro, né, das atenções, e não se colocar Deus sempre como centro. Então há aí um processo, né, que você coloca, né, o homem, né, como algo importante. E aí eu poderia, por exemplo, citar para vocês a Declaração dos Direitos do Homem em 1789.
Repetindo, coloca o homem no centro do mundo, sem diferenças de pele, raça, etnia, classe social, gênero ou outra característica. Algo bastante novo, né? Muito bem. Eu gostaria muito de agradecer a vocês pela paciência que vocês tiveram em chegar até esse momento e espero vê-los na próxima aula, onde eu vou falar mais sobre filosofia moderna, ok? Só que nessa próxima aula eu vou tentar já começar a unir conceitos, né, filosóficos com fatos relacionados diretamente com fatos dos dias atuais. Ou seja, basicamente mesmo, né, eu comecei lá os pré-socráticos, mas eu vou começar a dar mais ênfase à filosofia política a partir da próxima aula, ok? Quero agradecer a todos e um grande abraço.